E galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um direto do Trono de Deus, direto do carro mais uma vez, né? Minha função aí na rua voltou novamente, né? Mas vai dar tudo certo, graças a Deus. O importante é a gente estar aqui junto para a honra e glória do Senhor Jesus, mesmo em meio ao carro, mas a gente está aqui para falar da palavra de Deus, né? Para anunciar as boas novas, né? Não, João? Sim, ele tá aqui falando do meu lado. Sim, anunciar as boas novas, né? E hoje a gente vai falar aí sobre uma coisa muito importante chamada fé, né? A gente entra aí no capítulo 11, e o capítulo 11 ele é todo voltado para isso, todo voltado para essa questão da fé. Tô aguardando aí o Marcelão entrar, ele estava lá online, daqui a pouco ele deve estar aí, né, conectando com a gente. E a gente vai falar sobre a importância da natureza da fé. Existe inclusive um ciclo que mostra essa natureza da fé, como a fé age na nossa vida, né? A fé, ela é quando você tem a certeza, né, das promessas de Deus para a sua vida, quando você passa a ter a certeza das coisas. A fé é quando você percebe os desígnios de Deus para a sua vida. Aí você considera Cristo sobre todas as coisas, que é aquilo que a gente falou, um pouquinho daquilo que a gente falou ontem, né? O amar a Deus sobre todas as coisas. E aí você fica confiante no poder de Deus, independente de qualquer coisa, e age segundo as promessas de Deus para a sua vida. E nesse momento é que você passa a ter vitórias tremendas, né? É nesse momento é que você passa a viver as vitórias, a glória que Deus transborda sobre cada um de nós, é nesse momento. E o resumo do capítulo 11, na verdade, é isso, né? É uma história de fé, né, não, Marcelão? Oi, é isso aí. Você tá onde? Marcelão na área. Nome e sobrenome. Não, Marcelão Acácio, nome e sobrenome. Na área Oh, só Pilide. é o quê? Na área só Pilide. Você tá onde? Eu tô aqui no carro, né, na frente do Hospital Naval, Hum, resolvendo algumas questões que a gente precisa resolver e dando uhum. alimento para o João, né? Ele Não tá é o aí? alimento devido no momento, mas como deu uma atrasada aqui, pelo menos ele não tá com fome. É não, João? É, viu? Ó, Oi. Hum, ó. O tá bichinho tá tranquilo ele hoje? rouco, mas tá bem. Tá rouco ele? Tá, muito. Deve estar com uma dor na garganta que só Jesus. Mas Imagina. Mas eu acho que pelo menos por hoje, com dor na garganta e rouco, ele não grita. Só de manhã, né, pai? Um ou Só outro de manhã aí. que gritou um pouquinho, não foi? É, só um pouquinho que ele disse, só um pouquinho. Só um pouquinho. Graças a Deus. Hum, Então, olha só. Vambora, né? Já tô claro. on. Eu recebi uma mensagem aqui. Já estou on. É. Hebreus capítulo 11. Você quer que leia de onde até onde? A gente vai falar sobre a fé. A fé é o firme fundamento Pode das ler coisas que não só se até o 3, né? Do 4 em diante, não. A gente lê só até o tá. 3. É o firme fundamento, a fé é o firme fundamento das coisas que não se creem. É isso? É o quê? Ora, Não? a fé é o firme fundamento das coisas que não se creem. Meio-dia aí, ó. Então, meio-dia e Não 10 e se a igreja crê. tá Ó, passando. meu pai fez assim, oxe. Meu pai disse, oxe. É meio-dia e 10. Avisa pra igreja aí que ela tá atrasada, que tinha que ter batido esse relógio aí. Era meio-dia. Avise aí pra ele. Eu vou Viu? lá avisar pra paróquia. Pode deixar que eu vou lá daqui a pouco. Você avisa, A né? Eu não vou. fé, a natureza da fé. Quando ele fala sobre a natureza da fé, de onde que ela vem, não é isso? É, porque natureza é justamente isso, né? O significado de natureza, eu esqueci de perguntar.
de pesquisar isso. Ó, eu não tinha visto esse subtítulo, eu vou pesquisar aqui agora. Natureza. Natureza, conjunto de elementos, mares, montanhas, árvores e tudo mais. Ou o mundo material. O mundo material. Isso aqui é o Google, velho. O mundo material, aquele em que vive o ser humano e existe independentemente das Ó, atividades humanas. Aí tem semelhantes aqui, natureza semelhantes. é tipo natural, sabe? A natureza da fé, Exatamente. de onde ela é É natural. natural de onde? Exatamente. E aí E o que aí, aí é como quando alguém pergunta para você se você é natural de onde, aí você fala assim, todo lindo, você fala assim, todo cheio de orgulho. Oxi, Eu sou soteropolitano, eu sou que baiano, eu sou de Salvador. Aí a é isso. pessoa fala assim, vixe, achei que tinha vindo de um lugar melhor. Aí a gente fala assim, como a Bíblia diz, né? Você acha que viria coisa boa de Nazaré? Que dirá da Bahia? Exatamente. E de Nazaré saiu um trem bom demais. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Olha só, eles obtiveram bom testemunho pela fé. Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Olha o caos formando na cabeça da gente. E deixa eu te falar uma coisa. Se o caos está se formando na sua cabeça, significa que ele é o princípio básico da clareza. Quando você começa a não entender, é porque você está começando a entender. Olha só que extraordinário isso. Quando você começa a não entender, porque você está começando a entender. Por quê? Porque quando você diz, aham, entendi, você está zombizando e sendo automático para se livrar logo disso. E lembre-se que a gente sempre fala que aprenda como se fosse para ensinar. Então, a natureza, ou seja, a fé é natural, nada mais, nada menos das coisas que eu espero, que eu tenho convicção de fatos, mas não os vejo, certo? Pois a fé, os antigos obtiveram bom testemunho pela fé, ou seja, pelos fatos que eu não acreditava. E sabe o que é extraordinário? É aqui, ele vai citar os exemplos da fé, os primeiros heróis, e ele vai citar recontando a história dessas pessoas, de algumas dessas pessoas. É impressionante como Deus trabalha e como Deus faz. Pois a fé, os antigos obtiveram bom testemunho pela fé. Entendemos que o universo foi formado pela fé. Não, foi formado pela palavra de Deus. Ou seja, foi formado por por Jesus Cristo. Jesus. Exatamente, que é o verbo, que é a ação, que é o fazer acontecer. E a partir daí, e a partir daí, entendemos que o universo foi formado pela fé, ou pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Elas só são imaginadas. Então, por isso, O o Senhor Deus poder de da Israel tal da mentalidade. imaginou e as coisas através de Jesus Cristo, que é a fé, que é a palavra, passaram a existir, elas vieram a existir e foram criadas, entendeu? Então, de onde é natural a fé? A fé é natural de Cristo. A fé É é isso aí. natural de Jesus Cristo, da Exatamente. palavra de Deus. É por isso que a própria palavra de Deus diz que a fé, ela vem do ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, porque ela é Perfeito. natural de Deus, Extraordinário. né? Da palavra de Extraordinário. Deus, que é Sim, Jesus. é isso aí. Muito massa isso. E assim, o visível veio a existir. É impressionante como ele fala isso em Hebreus, ele fala em 2 Coríntios, a gente falou sobre esse texto ontem. E eu falei sobre esse texto no meu devocional da manhã de ontem, de anteontem também. Quando eu comecei a ler Hebreus 11, eu me lembrei justamente daquele texto que a dona Selma falou para a gente ontem, que está em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Tem alguém ligando aí?
Tá tudo bem? Tá, o que que você falou que eu não ouvi? 2 Coríntios 4:16 a 18, que ele diz justamente assim, ó. Uhum. Vou pegar aqui. 16 a 18. Viver pela fé é o título é o subtítulo. Ele diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. E o nosso ser interior nada mais é do que Deus dentro de nós, nada mais é do que o Espírito Santo e as misericórdias do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. E se elas estão dentro de nós, elas nos renovam a cada manhã, nos dá força para continuar a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Olha só. Essa leve e momentânea, por mais pesada que você imagine que você ache ser, porque Jesus, quando você está com Jesus Cristo, ele diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é leve e momentânea tribulação. Ela te trará peso para viver eternamente em glória, peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem. Porque as coisas que a gente Vera, né? vê, elas são temporárias, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Elas são para sempre. E é muito importante que você precise entender que a fé e viver pela fé é para sempre. Ou seja, focar não nas coisas que você vê, mas nas coisas que você não vê. É muito importante. Tá, ele vai falando qual foi o insight que ele teve, né? Quando ele fala sobre. Ah, voltou? Não, Ah, uai, não tava, você não estava me ouvindo, não? não, deu uma Oh, parada. Quando Jesus. você falou que teve uns insights, aí deu uma parada. Sim, e o insight que eu tive é justamente isso, sabe, Cláudia? Assim, que fé é diferente de saber que é possível. Você pode acreditar em Deus, saber que Ele pode todas as coisas, que Ele pode fazer todas as coisas e não ter fé. Deus, ele é Sim. Deus do impossível. Eu sei que Deus pode fazer todas as coisas. Ele me manda impor a mão sobre os doentes e curá-los. Ele me manda fazer isso. Ele não fala assim, sim, peça a mim que eu farei e curarei. Não, Jesus Cristo estava aqui, as pessoas vinham até ele e aí falava assim, por favor, cure fulano, cure cicrano, cure beltrano. Ele ia lá e falava assim, sua fé fez com que ele fosse curado. Então, Jesus Cristo sempre nos ensinou que quem é que faz o processo é a nossa fé, sabe? É impressionante isso. Eu posso muito bem acreditar em Deus, eu posso muito bem acreditar que Deus pode, e eu posso dizer assim: não, mas eu vou impor aqui minhas mãos e vou falar, ser curado em nome de Jesus, pelo poder e autoridade que Jesus Cristo me deu, e eu vou curar, e eu estou aqui assim, mas não vai acontecer, porque se É, Deus não puder, lembrando se Deus não que quiser, se se a Deus minha não. fé é Jesus Cristo, quem faz é Jesus Cristo, mas eu preciso acreditar nele, né? Porque é como quando Deus criou o mundo, né? E aí, através da palavra, ele anunciou que isso iria acontecer. Então,
haja luz. Ele não chegou e fez um pedido assim, se puder, se houver, se... Não, ele disse, haja luz, Se haja for da luz. tua E aí, vontade, ó através da ser palavra, luminoso. É, Jesus Cristo foi lá e fez acontecer a luz, né? é isso aí. Então, Jesus, ele é a fé, como está dizendo aqui em Hebreus, e ele está em nossos corações. Agora, a gente também precisa ter bem claro que ele não vai fazer o que não tem propósito também de fazer, né? Ah, vamos chegar lá, Porque vamos chegar lá, porque vamos chegar muitas lá, vamos vezes a chegar gente lá. acaba perdendo a fé porque a gente quer impor a Deus a nossa vontade. E a vontade de Exato. Deus é boa, perfeita e agradável. E a gente precisa ter isso Aham, claro também na nossa exatamente. mente. E Não aí a significa que eu gente. deixei de acreditar, é porque não tem propósito, né? É. Ah, Mas e, então, a gente vai chegar lá, eu vou falar sobre isso. Olha uhum. só, você quer falar alguma coisa ou a gente vai do 4 em diante? E Pode aí, falar. o que é legal é que ele fala assim: obtiveram, os antepassados obtiveram bons testemunhos, né? Eles obtiveram bons testemunhos, Sim. pessoas que deram testemunho através da fé, através do acreditar, eles fizeram as coisas. E esse foi o mais excelente sacrifício, foi o acreditar sem ver, o acreditar, o ter a esperança do que viria, né? Porque eles esperavam a vinda de Jesus. Agora a gente vive pela segunda vinda de Jesus, mas a gente já recebeu a graça da salvação. Eles esperavam a graça da salvação, né? Então eles foram um exemplo de fé por causa disso. E aí pode continuar no 4, né? Quais são esses testemunhos? Aí você quer que eu leia até onde? Até todos os Pode ler patriarcas até o também? 7. Até o 7? Até o 7. E aí o que que acontece? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé. Olha só que extraordinário isso que você falou, Cláudio. Você disse que ele obteve testemunho, ou seja, alguém testemunhou o ato ou o comportamento dele. O que que é testemunhar? Quando você é chamado para um tribunal para testemunhar, alguma coisa que você viu não é alguma coisa que você ouviu falar. Certo? Quando você chega na frente do juiz e fala assim, você esteve com essa pessoa na data do crime assim, 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 você viu se aconteceu isso assim, assim, como foi? Não é assim, não, fulano, cicrano e beltrano me contaram. Isso não é testemunhar, isso é fofocar. Testemunhar é viu. Alguém viu o comportamento e o ato desses primeiros heróis, entendeu? E o que é impressionante, que quem viu o ato desses heróis, que testemunhou a respeito do comportamento deles, foi Deus. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Como que eu sei que eu agradei a Deus? Quem testemunha esse meu comportamento de agradar a Deus? É O Deus. próprio Deus. Exatamente. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Ele existe e recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. E você percebe, sabe, Marcelo, nesse último versículo que você leu, o 7, né? Quando ele fala, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda
não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Mas ele não é assim. Noé falou assim: vai chover, eu quero que chova. E agora vai chover e eu vou construir uma arca. Deus, manda a chuva dos céus, porque eu tenho fé. Não. E destrói toda a humanidade. Não. Ele foi divinamente instruído por Deus. Deus disse a ele o que faria. E ele acreditou em Deus e construiu uma arca e entrou na arca e salvou toda a sua família. E quando a gente lê Ezequiel, a gente vê que Noé era servo do Senhor, que Noé era uma pessoa leal ao Senhor, mas sua mulher e seus filhos provavelmente não eram, porque Deus fala assim lá em Ezequiel, que se Noé estivesse lá na época do exílio babilônico, ele podia orar e interceder que somente ele se salvaria. Então, o Senhor está dizendo aí, sua família, sua parentela foram salvos por intermédio do amor que Deus tem por Noé. Porque ele foi fiel, porque ele acreditou. E a Bíblia fala em Ezequiel, nem a sua família, nem os seus filhos se salvariam, né? Então você vê aí que Deus tem bem claro que ele salvou sim toda a sua família, mas quem acreditou, quem foi lá e disse, vou fazer, porque Deus está me mandando fazer, foi Noé. Né? Então foi pela fé de Noé. Certo. Foi pelo Olha só. acreditar de Noé. Exatamente. E aí ele continua falando agora, ele vai falar sobre os patriarcas, sobre aqueles primeiros, os caras que são responsáveis por nós estarmos aqui, né? Os pais de multidões, como Abraão, e assim por diante. E aí ele vai falar sobre também a fé dessas pessoas. O que que o livro de Hebreus e essa epístola está dizendo? Essa carta está dizendo assim, modelagem. Ele está dizendo assim, ei, preste atenção exatamente no que os patriarcas fizeram lá atrás e faça dessa mesma forma, porque é assim, ele inicia o capítulo dizendo a fé é a certeza das coisas, a natureza da fé, de onde que ela veio, de onde ela surgiu, de onde que ela vem, como que ela aflora em nós. E o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu espero com clara convicção. E aí, clara convicção, a gente tem claro aqui que o acreditar em Deus e que Ele pode fazer tudo não é igual à fé, certo? A fé é a certeza de que vai ser feito, é diferente de acreditar que Deus pode. Acreditar que Deus pode é uma coisa, ter certeza do que vai acontecer é fé. Acreditar que Deus pode é dúvida. Tá entendendo isso? Olha só, é cabuloso isso, é muito cabuloso isso, mas acreditar que Deus pode não é fé. Fé é não tenho dúvida do que vai acontecer. Isso é fé. Eu acredito muito que Deus pode tudo, mas eu não tenho fé do que Deus algo específico. De que ele vai fazer comigo. Exatamente. Eu não acredito que ele vai fazer comigo. Exatamente. Eu não acredito que esse livramento é para mim. Eu não acredito que essa cura é para mim. Eu não acredito que isso é possível para mim. Deus está mandando eu levantar a mão. Um exemplo claro disso? Eu não sou digno disso. Então, para mim, não, só para os outros. Né? Um exemplo claro disso, quando Jesus Cristo perguntava assim, o que você quer que eu te faça? E ele fala assim, eu quero ver. Certo? É diferente de quando alguém chegava para pedir algo para Jesus. Quando chegava alguém para pedir algo para Jesus, falou assim, Senhor, tem uma mulher em tal lugar, um homem em tal lugar, assim, assim, está sofrendo disso, assim, assim, e aí ele fala assim, tá bom, vamos lá. Não, eu acredito que o Senhor daqui pode mandar lá, como eu mando nos meus empregados, vai e volta, eles vão e voltam, assim o Senhor daqui pode mandar também que ele seja curado lá e lá ele vai ser curado.
Eu acredito que ele pode e eu tenho certeza de que ele vai fazer? Não, eu acredito que ele pode. A certeza de que ele vai fazer? Tinha colocado. Diga. Tá tudo Pode bem? falar. Medicação dobrada. Dá. É o quê? Nada. Piada interna aqui. Ah, então tá bom. E aí o que que acontece? Ele acredita que Jesus Cristo pode e tem certeza de que vai acontecer, sabe? Então é justamente isso. É você. A gente está em qual mesmo? O que que eu estava falando, Jesus? Me perdi. Tá Sim, falando sobre os patriarcas. e isso. A gente já falou sobre os patriarcas ainda não, né? A gente tá falando. Mas a gente já leu? Não. Todo E não. aí, não. A gente já leu qual versículo, Jesus? Eu dei um branco na minha cabeça aqui, velho. A gente leu, peraí. Ai, Jeová. Não, a gente não leu, não. A partir do versículo 8, não, ainda não. Então, fé é diferente de saber que é possível. Fé é Leu diferente de até o saber. 10, falando sobre as promessas. Não, a gente leu somente até o versículo 7. Assim Amém. ele condenou o mundo e ordenou a justiça que vem da fé. Foi só até o versículo 7. Os patriarcas a gente não começou a ler ainda não. Então ele vai começar a falar sobre os patriarcas agora e ele vai começar a falar justamente sobre algumas coisas que tocaram meu coração. E Cláudia falou aí de uma coisa que eu queria conversar com todo mundo sobre isso, que ela falou assim: "Ah, porque Noé, ele foi instruído na fé". Noé, Deus desceu, ou então, sei lá, ouviu-se a voz através das nuvens, veio como um trovão e falou com Noé assim: vai chover. E Noé disse: eu duvido. Aí Deus falou assim: confia em mim, construa a arca. Ele disse: tá bom. Construa a arca. Ele disse: tá bom. Ele não duvidou, não. Construa a arca. E Noé disse: tá bom. Como é que eu Agora, faço isso? menina, dá o projeto. Como é que eu faço isso? É a medida de côvado por côvado, assim, assim, assim. Mostrou como é que ia fazer. Ele Olha que foi lá coisa e começou a fantástica. fazer. E quem foram os primeiros navegadores, né, que construíram barcos e que venceram o comércio lá nos oceanos foram os descendentes de quem? De quem? Não sei, falei. De Noé, né? Olha, tá vendo Lembra só? que a É gente porque. leu lá em Ezequiel? Não, já tinha esquecido. Você acredita? Não vou mentir. Eu tinha esquecido Lá mesmo. em Ezequiel, quer dizer, o E Senhor aí? ensinou até um novo comércio para eles. Sim, exatamente. O que é curioso é isso. Cláudia falou assim: ele foi instruído na fé. Deus. Ali pela pista. Desculpa, Marcelo, só um minutinho. Vou, mas eu não vou em direção à subida, não. Eu vou descer. Ah, vai descer. É. Tá bom, obrigada. Tá? Você precisa do quê? É porque o sol tá quente, eu queria primeiro me deixar na parada. Só que eu vou demorar um pouquinho ainda. Se a senhora quiser esperar, pode continuar. E aí o que que acontece? A fé nada mais nada mais foi do que isso, sabe? Do que a gente verdadeiramente, o Noé foi instruído por Deus. Foi instruído quase que pessoalmente por Deus. Noé foi instruído quase que pessoalmente por Deus. Deus falou assim, faça assado desse jeito, faça frito, faça cozido, é melhor que você não use carboidratos. Ele é, acreditou, ele podia simplesmente não Exatamente. acreditar. Agora, será que sempre a fé eu preciso ser instruído por Deus e esperar que Deus fale comigo para fazer alguma coisa? Essa é a pergunta que eu acho que fica no ar em relação à fé, sabe, Cláudio? Porque olha só, Jesus Cristo, está trancado, né, o carro? Jesus Cristo, Posso Jesus dar minha Cristo. opinião? Eu Pode? acredito assim que não necessariamente Jesus Cristo tem que falar, Deus tem que falar conosco o tempo todo
a respeito do que nós devemos fazer, porque nós já temos uma instrução chamada Bíblia, a palavra de Deus. Uau, Mas legal, nós Cláudia. precisamos estar atentos, Uau, como eu Cláudia. falei lá no início, para o que não é propósito, para que Legal. não vire você ordenar a Deus fazer aquilo que você quer que faça só porque você Legal. quer que chova, entendeu? Legal. Mas não é propósito de Deus. Vou falar uma coisa boba, banal. Eu estava fazendo um concerto na minha casa e eu tinha necessidade de finalizar esse concerto nos dias que o rapaz, o pedreiro que foi corrigir, porque foi ele quem fez e não deu certo, ele foi refazer o trabalho. E eu precisava que ele finalizasse naquele tempo. E começou, de repente, a fazer uma menção de que ia chover. E aí ele e o meu irmão e as outras pessoas que estavam trabalhando falaram, ih, não vai dar certo não, vai chover. E eu dizia, não, não vai chover. Está repreendido em nome de Jesus. Podem continuar o trabalho, que a chuva não vai cair. Só vai cair a chuva quando a gente terminar esse trabalho e quando estiver seco e puder receber chuva, em nome de Jesus. E aí, de repente, começou umas gotas, né? Começou a esfriar, começou um monte de coisa. E o pessoal, ih, vai chover, vai chover, vai chover. Eu disse, não, isso aí é Deus testando se a gente acredita ou não. Eu acredito, não vai chover. E não choveu enquanto não terminou. Enquanto não se finalizou o trabalho, não choveu. Então, assim, não estava escrito na Bíblia, na palavra de Deus, que eu tinha que ter essa postura. Mas eu acreditei que Deus poderia fazer isso por mim e ele fez. E ele fez, porque ele sabia da necessidade da casa pronta, ele sabia que estava infiltrando, ele sabia quais eram os problemas que isso iria causar, e eu clamei a ele e ele atendeu o meu pedido. Agora, não significa que quando ele não atendeu o meu pedido, que ele é ruim, que ele é malvado, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele não cumpre a palavra dele. É isso que a gente precisa estar atento. Ele já nos deu a instrução, mas nem tudo que nós queremos é propósito dele. E nós temos alguns exemplos claros dentro desse processo que Cláudio está explicando aí na Bíblia, como quando Pedro estava pregando e aí passou a noite inteira pregando e tinha um menino na janela ouvindo e ele caiu da janela. Quando ele caiu da janela, ele morreu e Pedro foi lá e falou assim, não, ele não morreu. E quem foi que falou para Pedro que esse menino não morreu, sabe? Esse Foi direcionamento, ele Paulo. sempre existe. Foi Paulo, né? É. Foi Paulo? Tem certeza? Tem. Então tá A bom. gente leu Foi em Atos. Paulo. É. E aí alguém tá falando Aí alguma coisa? Eutico caiu da janela. A Caiu gente da leu. janela e aí faleceu. E aí Paulo falou, foi Paulo, falou assim, não, esse menino não morreu não, ele tá dormindo. E aí foi lá e trouxe o menino de volta. Como quando Jesus Cristo, e aí a gente vê a diferença entre João Batista e Lázaro, que para Lázaro, Jesus Cristo foi lá e falou assim: tem propósito, né? Então venha para fora. Para João Batista não tem propósito. Então eu vou Ele ficar chorou. entristecido, perdi um primo, perdi um grande amigo, perdi o precursor a respeito da minha palavra, porém não tem propósito. Agora, Cláudio, eu acho assim, que quando a gente está, não posso falar essa palavra, quando a gente está, eu vou falar danado, quando a gente tá profundamente ligado ao Espírito, quando a gente está mortificado de carne, quando a gente está profundamente no Espírito, essa instrução, ela vive dentro de nós. Entendeu? Então, essa instrução que de quando em quando vinha e pousava e parava em cima de alguns, ou então Deus mandava um anjo, ó, vai lá e conversa com José, porque o bicho está pegando, tem que ir para outra cidade. De quando em quando vinha e ficava em Elias e Esaú, e agora hoje está em todos nós o tempo todo. Essa instrução, ela é o tempo todo dentro de nós, É ad sabe? eterno. Exatamente. Então, assim, o versículo, eu vou ler aqui para finalizar, para falar sobre isso. Eu vou ler os patriarcas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia.
Pela fé peregrinou na terra da promessa como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, que são nada mais, nada menos que herdeiros com ele da promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Todo mundo não, né, pai? Pela fé, também, a própria Sara, ó Deus, recontando a história de Sara. Porque Sara demorou para acreditar. Para acreditar. Sara demorou para... Ela sabia que Deus podia... Olha só a diferença de poder todas as coisas e ter fé. Sara sabia que Deus podia todas as coisas e Deus precisava trabalhar isso em Sara. E quando Deus visitou Abraão e falou que ela ia ter filho, Sara riu. E Deus ficou entristecido e falou assim, Sara, por que que ri? Disse, não, não estou rindo não. Estou não rindo. E Deus falou, tu tá rindo sim, mulher. Mas depois daqui a 1 ano você vai ver o meu poder e a minha glória em cima de você. Você Você e vai o chamar Marcelo e a seu filho Cláudia. de riso, de Isaac. Exatamente. Então, olha só. E Você Deus vai lembrar aqui toda anos... vez que chamar ele que você riu. Exatamente. Deus aqui, depois de anos, recontando a história de Sara. Porque onde é que está escrito aqui que Sara riu? Está escrito aqui, pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filho e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel. Olha só, recontando a história. Pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade de numerosa, tão numerosa como as estrelas dos céus e o inumerável como a areia que está na praia do mar. Olha que extraordinário, quase morto. Por que quase morto? Porque Deus tinha prometido, depois de Noé, que nenhum homem chegaria a mais de 120 anos. Abraão tinha 100, quase morto, quase morto. Um quase morto teve uma gigantesca infinidade de filhos e de descendentes. Todos estes morreram na fé, morreram acreditando, morreram sabendo que era possível, não obtiveram as promessas. Olha só, eles não viram. Abraão não viu a descendência gigantesca dele. Sara não viu a descendência gigantesca dela. Isaac e Jacó não viram sendo tomada a terra de Canaã. Não viram. Mas eles morreram na fé e não obtiveram a promessa. Mas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E é aquilo que eu falei ontem. Nem sempre você vai pisar em Canaã. Nem sempre você vai alcançar aquilo que na sua cabeça é o seu objetivo. Mas você precisa acreditar. Você precisa seguir. E precisa glorificar pelo caminho trilhado. Exato. Exatamente. Mas agora desejam uma prática superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que lhe acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. E Abraão deve ter pensado assim, Deus está doido. Né? Não. Abraão Ele pensou pensou assim, ó, que nós Deus vamos era e nós poderoso até voltaremos. para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Ele figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda não estavam nas vistas, nos olhos, que ainda estavam por vir para cada um dos filhos
de José e apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Dos seus próprios ossos. Nem uma unha minha ficará no Egito. Exatamente. Quando Todos for esses, embora, ó, leve meu o versículo 13 diz assim, Cláudia: todos esses morreram na fé, e não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Certo? Eles não obtiveram as promessas. Eles não obtiveram as promessas, eles não viveram a promessa. Você falou sobre isso ontem no do trono aqui. Você falou assim, cara, é a mesma coisa de eu hoje plantar tâmara. Eu tenho 40 anos. Tâmara demora 80 anos para dar. Eu não vou chegar, provavelmente, 80 mais 40, 120. A nossa mortalidade hoje é de 80, 80 e poucos anos. Eu não vou colher tâmaras. Biblicamente, você pode até estar vivo com 120 anos. Mas aí vou colher as primeiras. Né? Exatamente. Mas se eu tivesse 50, você esquece, irmão. Vai não colher tâmara. Mas olha só, Marcelo, dá tempo. Planta a tâmara e fala, Senhor, quero viver até os 120 para colher a primeira. Né? Exatamente isso. Então, mas ainda assim, cara, essa palavra de Coríntios, ela me conforta muito. Porque ela diz assim, ó, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova todo dia, nosso interior é Deus, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um elemento de peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que vêm, mas para as coisas que não vêm. Porque as coisas que vêm são temporárias, mas as coisas que eu não vejo são eternas. Eu vou colher tâmara aqui, meu irmão, tô nem aí para as tâmaras daqui. Tá entendendo? Eu quero as tâmaras de lá. Eu quero as tâmaras que eu não vejo. Sabe? É a mesma coisa. É impressionante isso, como isso me confortou o meu coração, Cláudia. Como isso me faz pensar assim, caramba, não vejo a hora de chegar o meu peso em glória. Eu não vejo a hora de chegar esse eterno peso em glória. Eu não vejo a hora de chegar nesse céu extraordinário, tocar o amor no céu, sabe? Vou continuar aqui firme e forte, tocando o amor na terra. Porém, eu, eu continuo firme e forte esperando para tocar o amor no céu, porque é lá nas coisas que não se veem que são eternas. Eu pegando, sabe, o João nos braços, jogando ele para cima e brincando com ele de um lado para o outro. É, exatamente, pai. É isso, sabe? É isso que me direciona, é isso que me sustenta, é isso que precisa, porque a partir daí, esse pequeno, que ele diz aqui, essa leve e momentânea tribulação, vale a pena, sacou? É isso que é o massa, velho, desse texto da fé. Isso que é o massa da fé. E ele posiciona assim, Marcelo, como eu estava falando lá no início, né? Ele posiciona no 11:1, ele começa posicionando que a gente precisa ter certeza das promessas de Deus, porque elas alimentam a fé. Então, eu preciso acreditar no que Deus vai fazer na minha vida espiritualmente, porque somente as promessas de Deus alimentam a fé. E aí ele continua falando que eu preciso ter confiança no poder do Senhor. Eu preciso saber que Ele pode fazer as coisas. E aí, a partir desse momento que eu acredito nele, que eu tenho a confiança nele, né? Que eu sou nutrido pelas promessas que Ele tem para mim, eu começo a perceber quais são os desígnios de Deus para minha vida. Que é quando ele diz assim, ele nos orienta, ele nos instrui biblicamente para o que deve ser feito ou não. E que se eu tenho a palavra de Deus dentro de mim, viva e eficaz, eu sou instruído eternamente por Deus. E aí, a partir desse momento,
eu vou para o 8, né, do 8 ao 22, que ele fala assim: e quando eu vivo os desígnios de Deus, quando eu entendo a promessa de Deus para a minha vida, o que ele tem para fazer, e sou instruído por ele, a partir daí eu começo a agir segundo o que as promessas de Deus estão me dizendo. Então, não é só uma atitude de esperar e acreditar, é o fazer também. Porque quando Noé foi lá e acreditou, ele construiu a arca. Quando Abraão acreditou, ele saiu de sua terra, ele cavou os poços, ele entrou em terras estrangeiras. Isso mesmo, não foi, pai? José, ele aceitou o que estava acontecendo na vida dele sem ter dúvida de que Deus iria cumprir as promessas na vida dele, e tanto que não teve dúvida que até no fim de sua vida ele disse: levem os meus ossos de volta para Canaã, porque eu sei que Deus vai tirar vocês daqui. Então, você vê aí até o 22, né, quando ele está falando até antes de Moisés, você vê que o trabalho dele é exatamente mostrar que eu preciso acreditar em Deus, eu preciso acreditar, eu preciso acreditar nas promessas de Deus, eu preciso acreditar no poder de Deus, eu preciso perceber a vontade de Deus para a minha vida, e eu preciso agir conforme a vontade de Deus. Não é sentar no meu sofá e aguardar. Eu preciso agir conforme a vontade de Deus para minha vida. E aí ele vai do 23 até o 26, né, até o 29, na verdade, falando sobre outra coisa, que é Moisés, né, que traz um simbolismo aí sobre Jesus Cristo. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que ele era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa, porque contemplava a recompensa, porque contemplava, a recompensa era clara, era na frente, estava ali, aos olhos, não é uma coisa que eu faço sem saber o que eu vou ter de retorno, eu vou ter em volta. Sabe? Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, como quem vê aquele que é invisível, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Que é quando ele traz. Aí a promessa é uma nova promessa, né? É uma nova promessa, uma promessa de uma nova aliança, porque toda a saída do povo do Egito, todo o êxodo, tudo isso é um simbolismo vivido pelo povo, dizendo da vinda de Jesus Cristo, morte, ressurreição, salvação. Então ele está falando sobre Cristo ser sobre tudo e sobre todos, né? Então, esse momento de Moisés é um momento vivido por ele de acreditar verdadeiramente, entender verdadeiramente aquilo que Deus disse lá no Éden, sobre quem viria para pisar a cabeça da serpente, dos escorpiões, aquele que viria para salvar a humanidade, aquele que iria rasgar o véu, aquele que iria dar o poder, a glória e a honra verdadeira. Então, assim, esse momento de Moisés é o acreditar em Cristo, é o acreditar na vinda desse Cristo, é o acreditar na purificação da alma, do espírito, era
era verdadeiramente acreditar no perdão dos pecados e de habitar numa terra chamada Canaã, mas que na verdade é o reino celestial, o reino de Deus, a justiça e a glória do Pai, né? Então é uma trajetória aí considerando a vinda de Cristo, né? Pode falar, eu É. deixo. Não, o que me chama a atenção são esses dois versículos, um depois do outro. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Não existe, meu irmão, tesouro maior na sua vida. Não existe riqueza e glória maior na sua vida do que você ser desprezado por causa de Cristo. Cara, se você está sendo ridicularizado, se as pessoas estão rindo de você, estão debochando de você, você está no caminho certo. Olha só que extraordinário isso. É isso que ele está dizendo Que aqui, é o meu irmão. Ele está simbolismo de dizendo assim. Cristo, né? Que foi É, desprezado, que foi crucificado, que foi trocado por e Barrabás, que foi que bebeu ao invés de vinho, bebeu vinagre, né? Que foi açoitado. Então é esse simbolismo de e que ele está dizendo assim, nós que sim, nós estamos aqui para ser coiguais com Cristo. exatamente, Então vamos exatamente. passar pelo deserto que Jesus passou, E ele está pelas dizendo dores. assim, porque a recompensa, porque contemplava a recompensa. Porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando com medo das coisas do Egito. Ele não ficou com medo do rei, da mãe, da mãe adotiva dele. Ele não ficou com medo de magoar fulano, cicrano, beltrano. Ele... E olha só aqui, Deus recontando a história de Moisés, porque o que Moisés ficou com medo foi de morrer. Ele fugiu por 40 anos. Quando ele matou alguém do povo do Egito, e alguém olhou para ele e falou assim: Ei, você acha que vai fazer com a gente a mesma coisa que você fez com fulano? Acendeu uma centelhazinha do medo de dizer: Pô, o nego vai me matar, meu irmão, vou se embora. Ele foi embora, constituiu família e ficou 40 anos, um ciclo de vida, ele ficou escondido, né? E voltou para libertar o povo com 80 anos. Moisés voltou para libertar o povo com 80 anos. Então é impressionante, pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado, e Deus recontando a história de força, de glória e de poder que ele deu para esse homem chamado Moisés. E você acha que você que está aí do outro lado não tem isso? Você acha que você não tem, mas eu já errei tanto, mas eu já fiz tanta besteira, eu já fugi tanto, eu já disse tantos, eu já deixei de me amar tanto. Ei, é agora que conta. A palavra de Deus diz o seguinte: você passa uma vida inteira de dedicação. Quando você chega no final da sua vida, você vacila e vai adorar Moloque. É como se você passasse a sua vida inteira, nesses últimos momentos da sua vida, apagando tudo que você fez para trás. A mesma coisa, de forma diferente, você passa a vida inteira adorando a Moloque quando você chega aqui, neste momento. E você fala assim: Senhor, você é o Senhor e Salvador da minha vida. Você é o meu príncipe da paz. Você é o Senhor dos meus exércitos. Você é o meu Pai. E a partir daqui é como se nada lá atrás tivesse existido. Porque aqui em diante é diferente. E é isso que ele está falando de Moisés aqui. Ele está falando de modelagem. Ele está falando que você precisa ser igual a esses caras. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando. E Deus vai contar a sua história de forma diferente. Ele não vai dizer: olha lá, fulano, o medroso que correu com medo de. Você não ouve de hoje, por exemplo. Noé. Sério? Noé, o que aconteceu com Noé, Cláudia? Noé, depois que ele Bebeu vinho. tomou todas e aí fez nudes. E saiu pela internet todinho os nudes de Noé, não foi? E quando alguém fala de Noé, o que você lembra de Noé? O cara do nudes da Bíblia. É? Você lembra Não. de como Deus reconta a sua história.
E ele reconta a sua história, meu irmão, esquecendo o seu passado de bosta que você fez. Que Não que você ele fez. esconda o seu pecado, ele não vai esconder. Não Ele vai vai esconder, mostrar porque que está na você Bíblia é que Noé humano. enterrou. Mas o que ele se Exatamente. importa é o seu desejo verdadeiro de servir Exatamente. a ele sobre todas Uau. as coisas. Exatamente. E pela fé, Moisés abandonou Deus recontando a história de Noé. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Olha que história extraordinária isso, velho. Vamos do 30 até o final? Sim, que é quando ele começa a falar que a partir daí, a partir desse momento, você tem vitórias tremendas na sua vida, Uau! entendeu? Você vai fazer o Não que tem hoje, hein? Vai fazer uma vistoria no desvantagens. apartamento? Não tem, não? Tem vitórias, né, pai? É isso Tem aí, é só vitórias vitória. tremendas na sua vida. Isso aí. Pela fé, reuniram as muralhas de Jericó. Não, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, esqueceu de Daniel aqui, quem está escrevendo? Quem está escrevendo mesmo? Paulo, Paulo, põe Daniel aqui. Conquistar, Espírito Santo, me perdoe, põe quem você quiser aí. Conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Olha, como não colocou Daniel Daniel, arrepiei aí! agora, velho. Eu Levou, arrepiei agora, Cláudia. levou uma paulada, hein? Fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo. Olha só, Sadraque, Mesaque e Mesaque e Abednego Abednego. escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, surrados ao meio, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidade, foram afligidos e maltratados. O Ó, mundo não era no meu, digno só, deles. só um minuto. No meu tem assim, ó, tem uma parte que fala assim, homens dos quais o mundo não era digno. Uau! Aqui está dizendo, o meu aqui no 38 diz isso. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da justiça. E preste atenção no último versículo, nos últimos versículos. Preste atenção nesses dois últimos versículos, que ele vai dizer assim, ó: todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho, ou seja, Deus viu tudo o que eles fizeram por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem, eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Preste atenção, eu vou ler de novo, preste atenção nisso aqui, preste atenção nisso aqui. Todos estes, todos, ele diz todos aqueles, desde o primeiro versículo desse capítulo até o 38, todos eles, todos eles, todos eles, mesmo obtido bom testemunho, Deus olhou para essas pessoas e disse assim: eu vejo o que vocês fazem.
Eu vejo o seu comportamento. Eu vejo todas as suas boas obras. Eu vejo tudo o que você tem feito. Eu estou testemunhando o seu comportamento. Mas ainda assim você não vai ter a promessa. Você não terá a promessa. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu tenho algo muito melhor e muito maior para você. Porque as minhas coisas são muito maiores e muito melhores para você. Porque ele diz assim: eu como não se fossem aperfeiçoados. Porque Deus tinha previsto algo muito maior, muito melhor para você. Para que todos fossem aperfeiçoados, né? Foi. Para que Foi. fosse aperfeiçoado, entendeu, Marcelo? Ele está falando para que nós também fôssemos aperfeiçoados, para que eles não fossem aperfeiçoados sem cada um de nós, entendeu? Que, Exato, que exato. houvesse a perfeição, que seria a morte, ressurreição, salvação e vida eterna para todos, e que isso não acontecesse sem que nós fôssemos também aperfeiçoados no É isso Senhor. aí. Então, É isso aí. ele não permitiu, mesmo vendo que eles agiram de maneira correta, como ele fala para Jó, ele diz: Jó, servo bom e fiel, né? Mas ele não permitiu que ele fosse direto, né, do trono, direto para a Justamente glória, porque o todos eles, trabalho né, era muito maior para tudo, para para que uma todos para a nós fôssemos posteridade. salvos. Exatamente. Então, o que que me ensina, Cláudia, esse capítulo de hoje? Me ensina como você falou aqui, ó, fé não é ver, é ter certeza, mesmo sem ver. Que direcionamento é por comunhão, mesmo que ele seja como foi com Noé, direcionado como uma voz que veio e ouviu, como dentro de nós, como foi com Paulo, como foi com Jesus, como foi quando você sente um direcionamento de conversar com alguém, de dar uma palavra para alguém e de sentir, e ele direciona com propósito, certo? E o 3, não é só esperar e acreditar, é fazer também, né? Cláudia teve esse insight aí, é fazer também. E não há garantia da promessa. Não há garantia da promessa. Sabe por quê? Porque a A única promessa promessa que que é a você garantia quer é está essa. dentro do seu coração. E Deus sabe, tem os pensamentos a respeito de vocês, são pensamentos de bem, não de mal, e Ele sabe todos os planos dele são maiores do que os nossos planos. E os planos são para a humanidade, para a posteridade, não é para mim, Marcelo, não é para você, Cláudia, não é para meu pai, não é para minha mãe, é para quem está à nossa volta, é para o mundo, sabe? A gente precisa entender e ter claridade disso. Não é para você, Kika, não é para você, Malaquias, não é para você que está aí do outro lado, as pessoas que entraram e saíram. E para você que está no replay, também não é. Para você, é para as pessoas à sua volta, é você fazendo para a humanidade. Enquanto você não entender isso, não tem. Mesmo que você entenda isso e faça tudo bonitinho, certinho, com a receitinha que está escrito na Bíblia, ainda assim corre o risco de não ter alcance da promessa. Sabe por quê? Porque não é para você, é para a humanidade. Entendeu isso? É isso Tá aí, bom? é o que eu falei ontem. Senhor, meu Deus, eu estou suando. Obrigado por essa palavra extraordinária de hoje. Obrigado, Senhor, pelas respostas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós em cada um dos momentos da nossa vida. Porque o Senhor cuida nos mínimos detalhes. Porque o Senhor dá a palavra, o Senhor dá a resposta, o Senhor dá a interpretação. O Senhor está sempre conosco. Se nós resolvermos estar sempre com o Senhor. Porque o Senhor está ali paradinho esperando cada um de nós. E quem se afasta do Senhor somos nós. Eu quero fazer uma oração aqui e dizer: Senhor, não quero nunca me afastar de Ti. Repita essa oração, meu irmão, você que está aí do outro lado.
Não quero nunca me afastar de Ti. Eu quero estar cada dia mais próximo de Ti. Eu quero cada dia estar mais próximo de Ti e o Senhor mais dentro do meu ser. Eu quero ser direcionado em cada passo, em cada decisão, em cada imposição de mãos, em cada oração. Toque o meu coração, toque a minha alma, Senhor. Em nome de Jesus, cola o meu espírito com o Teu espírito, para que as coisas grandiosas que o Teu filho, meu irmão, disse que vão acontecer através da minha palavra, que é Ele. Porque a palavra é aquilo que sai da nossa boca, as ações. Porque não adianta só saber, a gente precisa agir, Senhor. Em nome de Jesus, nós entendemos isso. E a nossa ação de hoje é dizer, Senhor, nós entregamos em nome de Jesus a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo para Ti. Para que todos esses planejamentos, mesmo sem garantia de alcance de promessa, eles sejam cumpridos na nossa vida, porque nós entendemos que é para um bem maior, que é para uma coisa maior, que é para uma extraordinária coisa. E é isso que nós queremos para nós, em nome de Jesus. Amém. Grande beijo no coração para vocês e até amanhã, até mais tarde. Cláudia tem 0659 amanhã. Amanhã 0659 com o Marcelão. E dá uma olhada no feed aí, eu tô lançando um desafio novo, desafios bíblicos, né? Eu criei um novo quadro aí no É um quiz, não? Instagram. Oi? É um quiz? Não, não é um quiz, é na verdade é um quadro mesmo, é assim, a partir de agora desafie-se, mude suas atitudes, Ah, né? legal. Veja que não é impossível e faça possível o que parece impossível, com mudança de comportamento. O dessa semana é aquele desafio de tudo me vai bem. Dá uma lida lá e se Tudo me vai bem. desafie a mudar. Desafie a mudar atitudes, né? Que a Tá. promessa de Deus tem a atitude da promessa de Deus. Tá nos seus stories, é? Tá no feed mesmo. Dá uma olhadinha lá no feed. É esse, né? Ó, presta atenção, é isso aqui, Desafie-se. ó. Joia. Já vou Tira fazer o a in tarefa do de hoje. possível. Beijo no coração, até amanhã. Até mais Até tarde. mais tarde. Tchau, tchau. Deus abençoe.